tema da nossa coluna de hoje é sobre a questão Irã-Israel, todo esse contencioso histórico inserido na relação entre esses dois países. Lembrando para você também se inscrever na TV Travessia, apoiar, divulgar a TV Travessia, que é um canal importantíssimo, né, para os movimentos populares, para toda a população progressista de nosso país. Essa semana foi marcada pelo assassinato de um dirigente do Hamas, né, Ismail Haniyeh, que foi morto na madrugada de ontem em Teherã. Estava lá acompanhando a posse do novo presidente do Irã e foi assassinado na madrugada, né, do dia de ontem, né, que foi uma evidente provocação, né, contra o Estado do Irã. Israel não se manifestou, mas todo mundo sabe, qualquer criança de qualquer idade sabe que o governo de Netanyahu está por trás desse ato, que além de ter sido uma provocação contra o Irã, é um elemento impeditivo do avanço das negociações de paz e o fim dos bombardeios contra o povo palestino, porque estava em andamento negociações aí intermediadas pelo Catar, que são tratativas muito lentas, né? Mais lentas do que a necessidade urgente que a população palestina necessita. Já acumula 40 mil mortos, né, nos bombardeios do exército israelense. Então, quando um personagem, né, um protagonista que está em meio às negociações é morto por um personagem que está do outro lado da mesa de negociação, realmente, no caso, Israel não está querendo que as negociações marchem, porque essa situação aí no Oriente Médio é muito funcional para a ditadura de Benjamin Netanyahu, né, que enfrenta uma oposição interna, uma oposição que tem dificuldade, evidentemente, porque o Estado de Israel se comporta como um Estado policial. Então, quem faz oposição a Netanyahu acaba sendo taxado de antipatriota, contra o Israel, traidor, ou lá o que seja. Então, esse ato, né, covarde, clandestino, né, de assassinar um personagem, um dirigente que estava na mesa de negociação, mostra uma situação assim, de muita dificuldade ali na região para se alcançar tanto o cessar-fogo como o acordo de paz e o reconhecimento do Estado palestino. E como as relações Irã e Israel, elas variaram ao longo da história, mas é claro que com a Revolução de fevereiro de 1979, que foi uma revolução anti-imperialista, essas relações azedaram, né, e realmente são nações, estados que não se comunicam, não têm relações diplomáticas, enfim, e ameaças a todo momento de conflito, tendo os dois lados como protagonistas. Nós precisamos voltar um pouquinho na história, não precisamos ir até a Bíblia, ao Corão, Torá, né, para entender a situação no Oriente Médio. Acho que o recuo que a gente tem que fazer é exatamente em 1947, quando foi criado o Estado de Israel, pela Resolução 181 da ONU, né, e que houve uma votação favorável de 33 votos, 13 contrários e 10 abstenções, mas isso aí só ocorreu porque houve uma aquiescência da União Soviética, né, porque a União Soviética, sob a direção de Joseph Stalin, acreditava que poderia, a criação de Israel poderia ser um elemento, assim, né? O Estado de Israel poderia ser um instrumento, um Estado aliado, né, da União Soviética, poderia ser um país socialista, mas é óbvio que isso aí não funcionou, né? Logo que foi reconhecido a existência de dois estados ali, né, naquela região que tinha um mandato britânico,
Estado de Israel, o Estado da Palestina, começou a ter um conflito de terra e Israel, por ter mais força militar, mais recursos, mais dinheiro e tal, se apoderou de uma parcela grande do Estado palestino e depois vieram mais duas guerras, né, 67 e 73, e que culminou nos acordos de Oslo, que criou a autoridade palestina. Quer dizer, houve um retrocesso até em relação à resolução 181 do Estado palestino. E o Irã, quando estava sob o governo monárquico, né, do Shah Reza Pahlavi, tinham boas relações com Israel, trocavam muitas figurinhas, né, acordos militares, inclusive, né, mas com a Revolução Islâmica, que muita gente não entende, né, a questão da Revolução Islâmica do Irã, existe muito preconceito, que realmente é o único Estado assim, religioso do mundo com um recorte anti-imperialista. É uma situação muito específica do Irã. Né? Então não vamos ficar analisando o Irã porque a mulher é obrigada a usar véu, se bem que há controvérsia em relação a essa obrigação, que se fala também que há uma cultura, né, da questão do véu e tal, mas a mulher no Irã, ela tem um protagonismo também no sistema produtivo, na academia, nas pesquisas científicas. Realmente não dá para analisar a questão, né, identitária, digamos assim, dentro do Irã, por uma ótica muito preconceituosa. Nós temos um problema muito mais assim, terríveis assim, na região em relação à mulher, como é o caso do Afeganistão. Né? O Afeganistão que, enfim, não tem nem mais embaixada aqui, o Afeganistão, no Brasil, quando o Talibã voltou ao poder, onde as mulheres são realmente oprimidas. Né? E a gente não vê uma campanha aqui no Brasil de solidariedade às mulheres afegãs, que era muito importante que isso aí fosse desenvolvido, porque as meninas, por exemplo, não podem frequentar a escola, a mulher não pode ir para a escola. Né? Então é uma ditadura, né? uma ditadura neofascista mesmo, do Talibã no Afeganistão. No Irã é muito diferente, então não podemos ter essa ótica preconceituosa, né? E por essa ótica liberal, Israel tem liberdade, Irã não tem. Também Israel deixou de ser Estado laico, o Irã também não é, mas o importante é que função cumpre os dois países aí na geopolítica em relação ao mundo também. Então o Irã é um aliado anti-imperialista muito importante. Né? Temos nossas diferenças em termos culturais, mas não vamos ficar centrando fogo nisso aí em relação a um país que tem uma função de enfrentamento contra a opressão imperialista, um país que entrou nos BRICS. Né? Então, assim, a relação de Israel ela vai se desenvolver entre os dois países na medida que se resolva a questão na região aí, de reconhecimento dos dois estados palestinos. Né? O cenário de eliminação do Estado de Israel ou do Estado palestino, da proposta do Estado palestino, esse cenário ele não tem correlação de força para nenhum dos lados. Né? A saída histórica é a convivência entre os dois estados, né, formando uma federação, uma confederação, que é uma proposta historicamente que atende, né, ao interesse das massas aí da região e do povo, tanto de Israel como da Palestina. E onde é que o Irã entra nisso? O Irã entra nisso porque o Irã é uma potência regional. Irã, Turquia, Egito têm uma importância muito grande aí na região, né? Porque são países que tiveram processos transformadores, anti-imperialistas na sua história, né? Tem peso econômico, peso social, respeito, diferente daquelas monarquias autoritárias que tem por ali, que são muitas, né? A Arábia Saudita é a mais conhecida. Então, o Irã tem muita importância, né, na costura, na construção desse processo. É importante que a gente apoie o desenvolvimento dessas negociações que agora foram atropeladas por esse ato, né? Terrível, né? De matar um dirigente que estava na mesa de negociação, que as negociações continuem, sejam retomadas, agilizadas, né? Que a ONU também possa cumprir sua função, né? Porque a ONU hoje é um organismo totalmente impotente para resolver essa questão aí no Oriente Médio. Né? E, claro, tem todo o interesse de potências em relação ao petróleo, né? A questão energética. O Irã se desenvolveu muito depois da Revolução de 1979,
com tecnologia militar, né, com progresso científico, e é uma potência petroleira também, né? Então o petróleo ronda aí os interesses, né, como tem aqui em relação à Venezuela também, todo o trabalho de desestabilização permanente que se tem na Venezuela. O petróleo conta muito em relação como pano de fundo para essa questão. Então o papel do Irã é muito importante, né, incluindo a ONU, né, os organismos, né, de cooperação internacional, e o apoio aos movimentos de oposição dentro de Israel. É fundamental que esse movimento cresça, né, porque a gente sabe que Benjamin Netanyahu não quer a paz, ele quer se legitimar em cima da guerra. Né? É um governo sanguinolento. Né? Então, é necessário que se apoie, um apoio grande ao movimento, os movimentos de oposição a Netanyahu, uma grande frente aí dentro para derrubar esse governo. Né? Porque o grande impeditivo do processo de paz na região é a ditadura de Benjamin Netanyahu. Né? E a impotência da ONU, que a gente lamenta, né? que é um organismo criado, né? Depois da Segunda Guerra e que criou Israel, inclusive, e que esteja nesse nível de impotência, de incapacidade, de incompetência de resolver um conflito que já ganhou dimensões mundiais, né, como é o conflito aí, entre Israel e a Palestina. O assassinato desse dirigente do Hamas, Ismail Haniyeh, se deu num momento, e não foi por acaso, onde há uma semana foi firmado um acordo de 12 a 14 facções, tendências do movimento palestino para fortalecer, reconstituir praticamente a Organização para a Libertação da Palestina. Então, esse acordo foi feito em Pequim, saiu uma declaração, né, declaração de Pequim, consolidando toda uma unidade para fortalecer a luta pela paz e pelo reconhecimento do Estado palestino. Então, todas as tendências se uniram aí para reconstituir e fortalecer a Organização pela Libertação da Palestina. Então, não foi por acaso que ocorre um atentado dessa magnitude contra um dirigente. Né? Quer dizer, a unidade das correntes políticas dentro da OLP é fundamental para conseguir chegar a um acordo de paz, inclusive cessar fogo. É fundamental para, inclusive, fortalecer a ajuda externa dos outros países, China, Rússia. Então, quem não quer a paz realmente tem interesse em provocar esse tipo de situação para impedir que essa negociação, que essa construção avance. Então, isso que está ocorrendo hoje aí na região. Né? E a gente espera que, a despeito de todas as ameaças de revide que estão acontecendo, né? Em relação a esse atentado que matou Ismail Haniyeh, que isso aí seja revertido, essa energia toda, para retomar as negociações e chegar efetivamente a um acordo de paz reconhecendo o Estado da Palestina, convivendo democraticamente com o Estado de Israel na região.